Olá, estudantes do sexto ano! Aqui é o professor Fabiano e nesse vídeo nós vamos falar sobre as características da Terra primitiva. Nessa aula a gente vai continuar a falar do nosso planeta Terra, da biosfera, só que agora a gente vai voltar um pouquinho no tempo. A gente vai falar quando ela foi formada há muitos e muitos milhões de anos atrás. Mas antes da gente começar a conversar, tá com o teu material em mãos? Pegue o seu caderno, pegue o seu penal, faça as suas anotações, é super importante. O que você acha de importante nessa aula, anote. Tem atividades que a gente vai fazer. Então vamos começar? Quais são os objetivos? Por que é importante eu aprender sobre as características da Terra primitiva? Perceber que a Terra está em constante processo de transformação desde a sua formação. O nosso planeta, desde que foi formado, ele foi se modificando, ele foi se transformando. E isso acontece agora, atualmente. Tem mudanças que acontecem, claro, algumas muito rápidas que a gente consegue perceber. Só que a maior parcela dessas mudanças acontecem muito lentamente no nosso planeta. E a gente não consegue acompanhar essas mudanças. Vamos observar essa imagem? Essa imagem parece até coisa de filme, né? Meio cinematográfico. Realmente, a Terra apresentava no início de sua formação as mesmas características que ela tem hoje? Olhe essa imagem. É uma representação de como foi a formação, como era a Terra lá no início, quando ela foi originada. Compare com o que ela é hoje, com o que você vê na sua rua, no seu bairro, na sua cidade. Será que o nosso planeta, ele continua igual ou ele foi modificando ao longo dos anos? Eu quero que você pense um pouquinho e eu já volto para a gente conversar sobre isso. Então, você percebeu que essa imagem, ela não condiz à realidade, porque não existia máquina fotográfica, não existia filmadora, nem pessoas para registrar imagens quando a Terra se formou há milhões e milhões de anos atrás. Essa imagem é uma ilustração, é uma representação. Mas percebam como é este solo, não tem vegetação, se a gente comparar com o que é hoje. Então, quando eu faço essa pergunta, a Terra apresentava no início de sua formação as mesmas características que ela tem hoje? A resposta é não. Claro, algumas coisas não mudaram muito, outras mudaram drasticamente. E é isso que nós vamos conversar a partir de agora. Antes, a gente vai ler um texto. Lembra que eu falei para vocês que eu adoro ler? Será que você gosta de ler? Eu vou convencer vocês até o final desse ano letivo que a leitura é super bacana. Então eu vou trazer para vocês um texto intitulado Solidão, de Luiz Dias. Acompanhem comigo a leitura. Havia uma vez um pequeno planeta que orbitava em torno de uma estrela chamada Tar. Ele ainda se lembrava dos seus tempos de liberdade, quando andava solto pelos céus imensos, até cair no campo gravitacional de Tar. Chegara quente envolto em gases, agora com a rotina de dar voltas e mais voltas, esfriava. Na sua superfície, os gases quentes também haviam esfriado e o planeta cobrira-se de água e sobre a água brincava um ar puro, maravilhoso. No ar brincavam nuvens e o vento jogava com elas. Com o passar do tempo, um pouco daquela água secou e pedaços de solo apareceram. Agora era solo e mar. Sobre o mar e o solo, choveu. Não cresceu nada. No planeta não havia vida. Passaram dias, noites, anos, séculos. Chovia
e ventava. Ventava e chovia. O vento se divertia fazendo esculturas nas rochas e a chuva rolava areia para o mar. E estas eram as únicas diferenças que se podiam notar na superfície do planeta. Ele ia envelhecendo e as coisas sempre iguais. Noite e dia, vento e água e vento. Noite e dia, e rola areia para o fundo do mar. O mar, lá aconteciam coisas. Da areia, dos gases, de onde fosse, moléculas se batiam, se juntavam e voltavam a separar-se. E o mar sempre mexendo, sempre chocalhando, daquele jeito dele de subir e descer, ir e voltar. E nessa mexeção toda, um dia juntou-se um sei lá o quê com um não sei o quê e mais outras coisas que ninguém sabe. Mas tem muita gente que especula. E lá estava algo que tinha fome. Tinha fome? Tinha. Pois se tinha fome, também tinha outra coisa. Vida. Vida. Percebam que nesse texto que eu trago para vocês, embora ele é fictício, falando de um planeta que não existe, as ideias principais podem ser comparadas ao nosso planeta Terra. A não existência de vida, no começo o planeta estar se modificando, depois ter vento, depois ter chuva. E nessa conversa que nós vamos ter a partir de agora, eu vou dar exemplos de acontecimentos, de coisas que aconteceram no nosso planeta, que a gente pode comparar com esse texto. Olha a nossa primeira atividade. Peguei um trecho do texto. Na superfície, os gases quentes também haviam esfriado e o planeta cobrira-se de água, e sobre a água brincava um ar puro maravilhoso. No ar brincavam nuvens e o vento jogava com elas. Com o passar do tempo, um pouco daquela água secou e pedaços de solo apareceram. Lendo o trecho do texto Solidão, quais características do pequeno planeta podemos observar? Eu vou dar um tempinho para vocês e já retorno. Então, lendo esse fragmento, esse trecho do texto, o que a gente consegue perceber de características deste planeta que a gente leu? Gases quentes, e esses gases resfriaram, que esse planeta tinha água, já tinha um ar puro, nuvens, vento. Com o passar do tempo, um pouco da água secou e apareceu o quê? Solo. Então a gente percebe algumas características desse planeta. Que no início ele era quente, mas ele foi resfriando. Ele tinha água, ele tinha ar.
ele tinha solo, muito parecido com o nosso planeta lá no início. A superfície da Terra se modifica continuamente, desde a sua formação há cerca de 4,6 bilhões de anos. Nossa, Fabiano, como o nosso planeta é velho! Nosso planeta é antigo, tem 4,6 bilhões de anos. E desde a sua origem, desde a sua formação, ele foi sofrendo modificações e sofre até hoje. Então eu trago para vocês uma imagem da superfície do nosso planeta que ao longo do tempo, do vento, da chuva, das temperaturas, ele vai se modificando. Durante muito tempo, nosso planeta permaneceu como um ambiente inóspito. O que significa isso? Que era um ambiente que não tinha vida, não tinha condições para a vida se estabelecer ali. As condições climáticas não favoreciam a vida. Constituído por quê? 80% de gás carbônico, 10% de metano, 5% de monóxido de carbono e 5% de gás nitrogênio. Se vocês perceberem, não tem oxigênio, então não poderia ter vida. Então, no início, quando o nosso planeta se formou, ele era muito quente, as condições não facilitavam nem para animais, nem vegetais sobreviverem. Acredita-se que no início de sua formação, há 4,6 bilhões de anos atrás, a superfície da Terra era muito quente. Meu Deus, mas por que tão quente? Porque existiam inúmeros vulcões em constante atividade. Então, tem-se a ideia, estudos, que no início o nosso planeta tinha muitos vulcões entrando em erupção, muita lava sendo exposta. Essa lava é um material quente, fazendo com que o nosso planeta fosse muito quente e a vida não se estabelecesse. O oxigênio, então, era ausente. Infelizmente, não tinha esse ar, esse oxigênio para se respirar. Então, animais e plantas não poderiam sobreviver. Além disso, a atmosfera caracterizava-se pela ausência de uma coisa muito importante que nós temos hoje, a camada de ozônio. A camada de ozônio é uma camada que nos protege, é um escudo natural do nosso planeta, que nos protege contra os raios ultravioleta e das descargas elétricas e também do bombardeamento de corpos oriundos do espaço, por exemplo, como meteoros, meteoritos. A temperatura elevada do nosso planeta fazia com que a água que existia fosse encontrada no estado gasoso. Lembra que a gente já conversou sobre a hidrosfera, que é o conjunto de águas do nosso planeta? Eu posso encontrá-la no estado sólido, líquido e gasoso? A gente vai falar em breve sobre as transformações da água de um estado físico para o outro. Então, como o planeta Terra era muito quente e já existia água, esse calor fazia com que essa água sempre estivesse no estado gasoso, estado de vapor. Porém, com o passar do tempo, muito tempo foi passando, a temperatura do nosso planeta foi diminuindo. Se essa temperatura foi diminuindo, a água pôde se acumular no estado líquido, formando os primeiros corpos de água. Vamos para uma próxima atividade? Você percebeu que as características do pequeno planeta, o TAR, são muito parecidas com as da Terra primitiva? Então, quando esse autor escreveu esse texto, ele foi muito inteligente, porque ele falou de características de um planeta fictício, mas que servem para o nosso planeta Terra. Olha o fragmento que eu trago para vocês. E nessa mexeção toda, um dia juntou-se um sei lá o que com um não sei o que e muitas outras coisas que ninguém sabe. Mas tem muita gente que especula e lá estava algo que tinha fome. Será que essas características adversas apresentadas pela Terra primitiva permitiram que ela tivesse vida? Pensem um pouquinho. Para hoje os seres vivos, vegetais e animais se estabelecerem, nascerem, crescerem, se desenvolverem, que condições são necessárias? Será que no planeta Terra, lá na origem dele, quente, cheio de vulcões entrando em erupção,
sem oxigênio, constantemente bombardeada com raios ultravioleta, descargas elétricas, meteoritos caindo. Será que a vida poderia se estabelecer? Pense um pouquinho e eu já retorno. E nesse fragmento do texto, o que você reparou? Um sei lá o quê com não sei o quê. O que essa parte do texto queria dizer? Como o planeta Terra ele tem 4,6 bilhões de anos aproximadamente, a gente sabe através de estudos algumas condições, algumas características do nosso planeta. Quando ele fala um não sei o quê com um não sei o quê, com alguma coisa, a gente não tem certeza, nós não temos uma ideia precisa de como surgiu a vida. Por isso que ele diz ali, surgiu, apareceu algo que tinha fome. E se tinha fome, era vivo, porque os seres vivos precisam comer. Então, esse fragmento do texto, ele faz com que a gente questione, a gente pense um pouquinho sobre o surgimento da vida no nosso planeta. Há muitos e muitos e muitos milhões de anos atrás que tinham condições adversas, ou seja, condições que não são propícias para o surgimento da vida. Então vamos dar uma olhadinha na pergunta? A pergunta diz assim, ó, será que essas características adversas apresentadas pela Terra primitiva permitiram que ela tivesse vida? A resposta é não. E eu vou contar um pouquinho para vocês. Se a gente tinha um planeta Terra muito quente, com muito vulcão entrando, erupção e liberando lava, aquele vapor, aquela fumaça, rochas, sem oxigênio, sem a camada de ozônio, que é uma barreira, um escudo que nos protege dos raios ultravioleta, sobre as descargas elétricas e sobre a chuva de alguns materiais de corpos externos, a vida não ia se estabelecer nunca. O que aconteceu? Passou milhares e milhares de anos, a Terra foi se modificando, essas condições adversas foram ficando mais amenas, foi ficando mais fácil da vida surgir. E foi esse eu não sei o que a vida surgiu no nosso planeta. Então a resposta é, essas condições adversas não possibilitam a vida. A Terra teve que sofrer modificações e demorou essas modificações para que a vida surgisse. Vamos dar uma olhada nessa animação que eu trago para vocês? É uma simulação da Terra primitiva. Claro, isso é uma ideia que os cientistas têm. Não tinha ninguém para filmar, não tinha ninguém para fazer um registro fotográfico há tanto tempo atrás. Então olhem ali, vulcões entrando em erupção,
caindo meteoritos, raios ultravioletas. Então, graças a essas condições adversas, difíceis de aguentar, nenhuma vida ia surgir e continuar e propiciar que tivesse descendentes. Então a Terra teve que se acalmar, as condições ficarem mais tranquilas, mais favoráveis, e aí sim a vida pôde se estabelecer de uma forma muito simples para que milhares e milhares e milhares de anos chegasse da maneira que nós conhecemos hoje. Então, aquela água que estava no estado de vapor gasoso, com as altas temperaturas, o planeta foi resfriando, se tornou líquida, começou a se acumular. Ou seja, essa água líquida permitiu, ao longo de muito tempo, o quê? O resfriamento da superfície terrestre, porque eu tinha muitos vulcões entrando em erupção. Então eu tinha essa lava, esse material meio molenga, quente, pastoso. Essa água foi resfriando, endurecendo este material e nós tivemos o quê? Uma superfície. Depois essa água encontrou um lugar para se acumular e formou os primeiros oceanos. Tem estudos que dizem que a vida surgiu nesses oceanos primitivos. Então eu tive que diminuir a temperatura do planeta, com que esse material incandescente endurecesse para formar o quê? Os oceanos. Isso demorou milhares e milhares de anos. Ou seja, o tema da nossa aula, que é para falar das mudanças do planeta Terra, não são do dia para a noite. Essas moléculas de água agregadas, juntas com outras substâncias disponíveis no ambiente, foram arrastadas por essas águas até os oceanos e surgiram as formas primitivas de vida que, ao longo de milhares e milhares de anos, chegaram até os seres que nós conhecemos hoje em dia. Então, nesse assunto, nessas informações que eu estou passando para vocês, eu quero que vocês entendam que essas modificações do planeta Terra são demoradas, não são do dia para a noite. Vamos para o nosso quiz? Quero ver se você prestou atenção no que eu falei. A Terra primitiva apresentava qual das características abaixo? Letra A. Será que era um frio intenso? B. Ausência de água? Letra C. Grande população de insetos? Ou letra D. Calor intenso? Eu vou dar um tempinho para você pensar e eu já volto com a resposta correta. Vocês viram que a nossa aula de hoje girou as características do planeta Terra? Nós falamos sobre isso praticamente a aula toda. Então, a resposta correta é: nosso planeta tinha um calor intenso. Não tinha frio intenso. Não tinha, olha aqui, a ausência de água. Pelo contrário, tinha água no vapor e depois se tornou líquida. E grande população de insetos, as condições eram tão adversas que não poderia ter vida no nosso planeta. Então, resposta correta, letra D. E eu trago para vocês o que nós vimos na nossa aula, que nós conversamos sobre as características da Terra primitiva. Então, nesse vídeo, nós falamos sobre algumas características do nosso planeta, como ele se modificou ao longo dos milhares de anos. Espero que vocês tenham gostado do assunto. Até breve!